Começando mais um vlog aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu estudo e moro na USP. Daqui 3 semanas eu vou fazer um intercâmbio de quase 4 meses lá nos Estados Unidos. Eu expliquei todo o processo no último vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que foi a minha entrevista do empregador que eu vou trabalhar. E o processo que eu passei pra tirar o visto também. Geralmente as entrevistas pra esse intercâmbio são de forma online. Mas o empregador que eu estou indo, que é o The Highlands, lá no Michigan, veio aqui no Brasil pra fazer a entrevista de forma presencial. A entrevista foi em uma das sedes da agência que eu tô indo aqui em São Paulo, que foi lá na Paulista. Daí eu acordei bem cedo, peguei um Uber aí com a minha amiga, que ela também ia fazer entrevista. E assim que a gente chegou, já fizemos o nosso cadastro pra poder subir. Ao longo do ano, eles vão liberando todas as vagas que tem disponíveis e a gente se candidata pra aquela que tem interesse. Chegando aí na porta, eu já tava toda nervosa, gente, porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer a entrevista toda em inglês. E assim que chegamos, eles já deram esse chaveirinho e esse adesivo super bonitinho do lugar que a gente vai trabalhar. O meu, no caso, é um resort de esqui. Tem lanchinho. Como vocês viram, eles prepararam aí um café da manhã pra gente. Tava super gostoso. E lá eu conheci outras pessoas que também iriam fazer a entrevista, né? Pra ir pro mesmo lugar que eu. E tinha várias funções pra gente escolher. Tinha de line cook, que é basicamente a pessoa que vai ficar na função da cozinha, cozinhando. Help kitchen, que é o ajudante de cozinha. Housekeeper, que é a pessoa responsável pelos quartos, pela arrumação do hotel. E lift operator, ticket scanner, que é a pessoa que trabalha lá na neve. A pessoa responsável por aqueles teleféricos que sobe pra neve, de tirar a neve do caminho, ajudar a galera a esquiar. E foi essa posição que eu escolhi fazer a entrevista. Caso você não passe na entrevista, você tem que escolher outro empregador e você fica na fila de espera. Estávamos mais ou menos em umas 12 pessoas pra entrevista e tava sendo em grupo, 4 pessoas por vez. O meu grupo, inclusive, foi o primeiro a ser entrevistado. Foram 40 minutos de entrevista e ela basicamente queria que a gente se apresentasse, falando sobre faculdade, sobre os nossos hobbies. Ela explicou bastante como que funciona o trabalho lá, quanto que a gente ia ganhar. Explicou bem detalhadinho o que cada posição fazia. E ela foi uma querida, gente. Nem parecia que era uma entrevista, parecia uma conversa mesmo entre amigos. E aí ficamos esperando todos os outros grupos e depois ficamos conversando pra descontrair mesmo e jogar a conversa fora. Email in advance that's like you list your names of the people that you're traveling with, and she'll put you guys together, and you can kind of create those trades tomorrow, or something like that. Yeah, that kind of thing. Have some day offs to. One day in Lima, half day in Rio, and then tonight we fly to Buenos Aires. Ficamos um tempão aí conversando com ela tava explicando por que elas tinham vindo pro Brasil, quais outros países elas iriam visitar. Foi super legal, gente, porque o inglês delas dava pra entender muito bem. Pra fazer esse intercâmbio não pode ir sozinho, né, tem que ir com a agência, e a agência que eu tô indo é a Travelmate, que eu vou deixar o link aqui caso vocês queiram entrar em contato. E aí depois eu fui pra casa e foi super tranquilo, gente. Eu tinha treinado, né, pra entrevista, pras possíveis perguntas, mas acabou que a entrevista fluiu como uma conversa mesmo. Gente, tô indo lá no consulado agora. Primeiro eu vou lá no CASE, né? Na verdade, tirar foto, entregar os documentos. E depois eu vou lá na embaixada, que são 2 lugares diferentes. E, gente, eu tô muito doente. Como vocês podem ver, eu tô muito doente. Tô com uma sinusite fortíssima logo hoje, né? Que é o dia da minha entrevista. Mas tudo bem, eu vou assim mesmo, né? Tô me arrastando, assim, mas vai dar tudo certo. E eu não vou nem de trem, gente, por causa disso. Vou pegar um Uber, né? Que não é tão longe aqui da minha casa, é uns 25 minutos, assim. Então eu vou lá agora já é umas 6 e pouquinho da manhã e eu tenho que estar lá às 7h30 da manhã, né? Então eu vou ir e mesmo assim, gente, eu tô muito mal. Mas mesmo assim eu tô indo. Ai, tá bem bonito lá fora. O sol nem deu as caras ainda direito.
dica que eu dou pra quem vai tirar o visto é abrir uma conta lá na Nomad, que é uma conta digital. E aí você pode guardar as suas coisas no armário lá do Café da Nomad, que fica em frente de forma gratuita. Vou deixar o código do convite aqui embaixo, caso vocês queiram abrir uma conta também. Gente, eu parei de filmar na hora que eu entrei no consulado, né? Porque não pode entrar com celular, não pode entrar com nada praticamente. Vou contar um pouquinho do processo, como que foi a minha entrevista, quais foram as perguntas que eles me fizeram, né, e tal. E eu já tô com o meu passaporte aqui, né? Já busquei. Ficou pronto hoje, aí eu fui lá pegar. Mas também tem a opção de você receber no correio e tal. Quando eu cheguei lá, tava uma fila enorme, enorme. Assim, tinha muita gente mesmo. E meu horário tava marcado para as 11 da manhã. Só que eu cheguei 9 e pouco, e aí eu entrei na fila, assim, tipo, não tinha problema. E acho que eu fiquei na fila de fora, assim, uns quase 30 minutos, assim. E aí eles te revistam, enfim, né, você tem que colocar as coisas numa bandejinha. Daí depois, quando eu entrei, eu fui até um guichê lá, que ele pegou alguns documentos meus, algumas coisas assim. Eu voltei pra outra fila, que realmente ia ser a fila da entrevista. Aí nessa fila mesmo eu tomei chá de espera, porque eu fiquei esperando acho que 1h e pouquinho, assim, 1h e uns 15 minutos mais ou menos na fila. Tinha vários guichês, né, então tinha muitos guichês assim com o pessoal fazendo a entrevista, e dá pra você ouvir a entrevista do pessoal, assim, que tá na sua frente, sabe? Tipo, as perguntas que estão fazendo. E eu vi muita gente sendo negada, mas geralmente era visto de turista, né, então eles sempre entregam um papelzinho rosa pras pessoas que são negadas. E aí eu já fiquei muito nervosa, achando que, sei lá, vou me negar também. Quando chegou na minha vez, foi muito tranquilo, a minha entrevista foi muito rapidinha, assim, foi coisa tipo de menos de 10 minutos, assim, fiquei 1 hora na fila e a entrevista foi tipo 10 minutos. Pra quem não sabe, existe vários tipos de visto, né? Visto de estudante, visto de trabalho, vários vistos. E o meu é o visto J1, que é o de trabalho, né? E aí quando foi a minha vez de fazer a entrevista, ele me deu bom dia, né? O moço me deu bom dia em português mesmo. E aí quando ele viu que o meu visto era J1, que era o de trabalho, ele começou a falar inglês, né? Então geralmente a entrevista é sempre em inglês. Aí ele falou assim, work and travel, que é o intercâmbio que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a responder, yes, enfim. E aí eu comecei a falar tudo em inglês com ele, respondendo tudo em inglês mesmo. Você vai para tal lugar, tal cidade? Aí eu falei que ia sim, né, e tal. Aí ele já entrou na pergunta da faculdade, perguntou que faculdade que eu fazia, que curso que eu fazia. E aí eu respondi que eu fazia estatística na USP e tal, né? Aí ele meio que ficou assim, tipo, que curso é esse? E aí eu expliquei pra ele, assim, o que faz um estatístico, né? Isso tudo em inglês. E aí eu respondi pra ele, assim, né? Enfim, expliquei um pouco da minha profissão, mas foi assim, com poucas palavras mesmo, foi bem rápido, tipo, não precisa você ficar enrolando, enfim, dando um textão, porque é só você ser simples, assim, na pergunta, direto e reto. Aí ele perguntou que posição que eu ia trabalhar lá, né? Eu falei que ia trabalhar de lift operator, né? Ticket scanner, que é a pessoa que fica lá nas cadeirinhas da neve e tal. E aí ele pegou e falou assim, você sabe que é uma função de muita responsabilidade, né, e tal, e começou a me explicar, tipo, o que fazia lá, como eram as máquinas. Aí eu falei que sim, que sabia e tal, né, mas que eu tava doida pra experimentar, a experiência, enfim. E aí foi isso, minha entrevista, e aí ele falou assim, visto aprovado, daí eu fui lá pagar uma taxa, e agora o consulado tem uma taxa nova, que é uma taxa de reciprocidade. Então, além de você pagar o visto, né, que você tem que pagar o visto, você tem que pagar mais uma taxa de reciprocidade lá, que tem no consulado. E aí eu paguei essa taxa lá, em real mesmo, e aí foi isso, meu visto foi aprovado, e uma semana e pouquinho depois, quase 2 semanas, meu visto ficou pronto e eu fui lá pegar. Então foi isso, gente, não precisa ter medo, assim, não precisa ficar achando que é bicho de 7 cabeças, assim, porque não é só você saber o básico mesmo, enfim, né, responder sempre direto e reto, saber certinho as informações do lugar que você tá indo, o que você vai fazer, sua faculdade, enfim, não precisa ter medo, né, porque se você tiver as informações certinhas, assim, não tem por que dar errado. E foi isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, deixa like pra ajudar essa universitária e até o próximo vídeo.